Bem-vindos então, gente, à nossa décima, né, para ser a 14ª, tá? Não 15ª aula, nossa aula 14, então, sobre a lei 14.344 de 2022, que é a lei Henri Borel. E com essa aula aqui, então, a gente vai encerrar esse assunto, tá? Tanto da lei Henri Borel, como também vamos encerrar esse curso, né, do módulo 3, e a gente então passa para o próximo curso, no módulo 3, que vai falar sobre parcerias, tá? E vai ser o introdutório aí para o nosso módulo 4, tá bom? Que a gente vai focar aí em marco regulatório e também na lei orçamentária. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Dando continuidade, então, à nossa lei 14.344, ou também chamada lei Henri Borel, a gente passa, então, para as medidas a serem aplicadas à vítima, lá previstas no artigo 21. A mesma lógica para o artigo 20 vale para o artigo 21. Significa que as medidas previstas aqui no artigo 21, uma vez aplicadas, não impossibilitam a aplicação das medidas previstas lá no artigo 101 do ECA, tá? Assim como a aplicação das medidas previstas lá no artigo 101 do ECA não impedem a aplicação das medidas previstas aqui no artigo 21, tá? Uma coisa não invalida a outra. Além do mais, eu posso, inclusive, aplicar cumulativamente, tá? Eu posso aplicar medidas do artigo 101, mais medidas do artigo 21 da lei Henri Borel. Não tem problema nenhum, certo? Essas medidas não confrontam uma com a outra, tá? Não são opostas, aliás, e também podem ser aplicadas em comum acordo. Certo, gente? Dito isso, então, a gente pode partir para as medidas aplicáveis à vítima. A primeira aqui vai parecer um pouco assim estranha, né, como a gente entender, mas a gente vai explicar, vocês vão entender como que ela foi bem interessante, como foi bem bacana essa ideia. Lá no inciso 1, então, começa com a proibição, medida aplicável à vítima, tá, gente? A proibição do contato por qualquer meio entre a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência e o agressor. Aí você pergunta, mas como assim? Né? Por que eu vou proibir o contato dessa criança, dessa vítima ou testemunha com o agressor? Por que essa criança ou agressor ou testemunha vai entrar em contato com o agressor? Bom, gente, isso aqui, infelizmente, isso mostra como que essa lei foi pensada em uma lógica que traz bem a realidade, reflete bem a realidade. Nós temos várias situações onde os agressores costumam usar a criança, né, ou a vítima para ter contato com ela, ao invés dela ter contato com a criança. Ela manipula o seu ambiente, o seu entorno, de forma a fazer com que a própria criança ou adolescente entre em contato. E aí, no momento em que a polícia vai intervir, ou que vai entrar uma ação mais enérgica, ele diz, não fui eu que entrei em contato com ela. Foi ela que entrou em contato comigo. Então, para que isso não ocorra, tá, a lei pensou nisso. Então, além de proibir o agressor de entrar em contato com a vítima, a gente também proíbe a vítima de entrar em contato com o agressor. Porque aí não tem essa coisa, ele que entrou em contato comigo, não fui eu. Entende? Então, isso é muito interessante. A gente já teve casos, por exemplo, de agressores que, proibidos de entrar em contato, e falou com o fulano, que falou com o ciclano, que falou com o beltrano, e chegou até a criança. Né? E a criança, o adolescente, inocentemente, por se tratar ali de um pai, ela entrou em contato. Porque esse pai queria se desculpar, queria informar o que aconteceu, que não foi nada daquilo. E aí ela entra em contato. E aí a mãe aciona a polícia, começa todo um trabalho, e o pai fala, não, ele que entrou em contato comigo, mas foi ele que manipulou todo o entorno dessa criança para fazer com que ela entrasse em contato com ele. E aí ele se eximiu naquele momento. Então isso é uma ideia muito boa. Além disso, a gente tem outras situações. Né? Tem situação, por exemplo, isso acontece muito com vítimas de abuso sexual, em que a vítima não se percebe vítima até então. Ela não se percebe vítima. Ela muitas vezes até se envolve emocionalmente com o agressor. E aí ela se coloca naquele papel de que ele não é agressor, ele é a paixão da vida dela. E ela vai entrar em contato com ele.
ainda que ele não entre em contato com ela. E aí, naquele momento, se não tem essa proibição, o que ele fala? Não fui eu que entrei em contato com ela que entrou em contato comigo. Olha como que ela não me dá sossego. Tá? Essas ações, essas coisas, essas nuances que a lei visa evitar. Então, a partir do momento que eu aplico essa medida protetiva a essa criança ou esse adolescente, né, seja vítima ou seja testemunha, eu estou informando, inclusive, para o agressor o seguinte: não importa, você não pode entrar em contato com ele e ele também não pode entrar em contato com você. E você tem que estar ciente disso, que se ele tentar entrar em contato com você, a sua obrigação é informar que ele está entrando em contato, porque se a gente pegar, você vai responder. Essa é a lógica desse inciso. Tá? Garantir que o agressor não tente utilizar de ferramentas, né, de brechas legais ali, para poder sair ileso de situações que ele, às vezes, ele mesmo provocou, seja por manipular o entorno, seja porque manipulou a própria vítima, né, que aí não consegue se enxergar enquanto vítima, e aí ela vai mesmo entrar em contato porque ela está muito envolvida emocionalmente. Tá bom? Então isso é um avanço muito grande, isso mostrou um conhecimento da realidade da legislação, né, muito grande. E a gente fica muito feliz que a gente que estudou a criação dessa legislação, a gente sabe que nessa lei teve um dedo muito forte, né, do próprio Ministério Público, que atuou muito bem. Claro que, infelizmente, ela não conseguiu, né, o Ministério Público não conseguiu entrar em contato desde o início da formação, mas já lá na segunda casa, no Senado, conseguiu entrar, conseguiu analisar e conseguiu trazer muita dessa realidade, né, na construção dessa lei, o que traz um avanço significativo, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Então o inciso 1 traz essa dinâmica, tá? A ideia é evitar mesmo que a vítima tenha contato com o agressor, tá? Ou testemunha também tenha contato com o agressor, de forma a inviabilizar essa manipulação do agressor, seja do seu entorno ou seja, então, da própria vítima. No inciso 2 vem o afastamento do agressor da residência ou do local de convivência ou de coabitação. Tá? Então, é afastamento da vítima do agressor, ok? Então, afasta-se o agressor, certo? No inciso 3, a prisão preventiva do agressor, quando houver suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência. Vamos só voltar no inciso 2 aqui, gente. Por que está aí a aplicação de medida protetiva à vítima, o afastamento do agressor? Porque é uma medida protetiva à vítima, né? Fatalmente, o afastar o agressor da residência, eu estou protegendo a vítima. Tá vendo como é que a ideia foi mudar, inclusive, o paradigma? Então, o paradigma é bem claro, tá? Ainda quando eu trato de medidas aplicadas à vítima, o afastamento do agressor é a medida primária. Porque ele podia prever aqui, entre as medidas à vítima, o afastamento da vítima do lar. Não. O legislador optou pelo seguinte: entendam que na medida protetiva, a medida aplicada ao agressor é o afastamento dele da residência e também a vítima, a medida aplicada à vítima é o afastamento desse agressor. Então a lógica, tá? Toda a nossa lógica de trabalho hoje mudou. Nós temos que trabalhar com a lógica de que a regra é o afastamento do agressor no lar. Ainda que seja a medida aplicada à vítima, a medida aplicada à vítima para resguardá-la é o afastamento do agressor da convivência. Então, não tem mais essa discussão, essa preocupação de que o agressor, tá, a vida do agressor pode ser prejudicada. Para a gente hoje, o ordenamento, isso importa até a página 2. Tá? O afastamento não é, de forma nenhuma, uma medida que vai destruir, né, ou que vai prejudicar tanto a sua vida, assim, a ponto de eu correr risco de colocar essa criança em uma situação de violação de novo. Muito pelo contrário. Você sai, faz toda essa análise, se você entender que é mentira, depois você volta. Ou não. Aí é um problema, né, que as famílias vão ter que resolver. Mas, se for verdade, a gente está protegendo a vítima. Certo? Então, aqui até a ideia de colocar o afastamento do agressor da residência ou da convivência ou da coabitação é exatamente deixar claro que hoje a lógica mudou.
a preferência, a regra primária é afastar o agressor da residência, tá? Mesmo sendo a medida aplicada à vítima. Então, eu aplico a medida protetiva à vítima. Qual que é a medida? Afastamento do agressor, tá? Eu aplico a medida em cima do agressor. Qual que é a medida? Afastamento do agressor. Essa é a regra. Se não tiver jeito, aí eu vou ter que afastar a vítima, tá? Quanto à prisão preventiva do agressor, aqui tem algumas questões. Essa prisão preventiva não pode ser deferida pelo policial, tá? Apesar de dizer lá que as medidas protetivas podem ser aplicadas pela polícia militar, pelo delegado e pelo juiz, isso aqui já foi objeto de discussão, tá? E o entendimento é de que a prisão, apesar de estar no rol das medidas protetivas, a prisão só pode ser decretada, a prisão preventiva, tá, gente? Só pode ser decretada pelo magistrado, pelo juiz, a requerimento aqui da parte, né? O Conselho Tutelar pode requerer, mas o juiz não vai deferir a prisão preventiva sem ouvir o Ministério Público, tá? Porque, em lógica penal, o titular da ação é o Ministério Público, certo? Então, o Conselho Tutelar, o policial, o delegado, ele pode representar o juiz pedindo a prisão preventiva, tá? Mas o juiz só vai definir a prisão preventiva depois que ele ouvir o Ministério Público. Se o Ministério Público concordar, ele defere a prisão preventiva. Se não, ele não concordar, ele provavelmente não vai deferir, tá bom? Porque ele vai observar aqui a regra legal lá, penal, tá? E o titular da ação é o Ministério Público. Tranquilo? Então, isso aqui não adianta, tá? O conselheiro tutelar pode ir lá representar o juiz, mas vai ouvir o Ministério Público. É a única situação, tá, em que houve o entendimento de que o juiz não precisa deferir em 24 horas. Tá? Ele tem 24 horas para deferir depois que o MP manifestar. Então, encaminhou a representação, ele vai de plano abrir vista para o Ministério Público. O Ministério Público se manifestou e aí ele então tem 24 horas para deferir sobre a prisão preventiva. E importante, estamos falando de prisão preventiva, tá, gente? Não estamos falando de prisão flagrante, não. Prisão em flagrante é outra situação. Então, houve a denúncia, a Polícia Militar chegou na hora ou pouco depois da ocorrência do fato, prendeu esse agressor, levou lá para a Polícia Civil e o delegado ratificou a voz de prisão e determinou a prisão em flagrante. Ele vai preso. A conversão disso em prisão preventiva é que também vai depender aí do juiz. Tá? O delegado vai informar que caminhou ele em prisão em flagrante e o promotor aí faz o pedido da conversão. O delegado representa, né, pedindo aí a preventiva e o promotor vai analisar se concorda ou não. Se concordar, converte então a prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas sempre, tá? Sempre a prisão vai depender aí de manifestação do Ministério Público, apesar de poder ser pedida por outros órgãos, tá? Naquele rol que a gente já falou, mas ele precisa de passar pela mão do juiz, tá bom? E o juiz pode sim indeferir, tá, gente? Pode entender, não vai emitir motivo para prisão, está afastado, está impossibilitado de chegar perto, então a prisão não é necessária nesse momento, tá bom? Continuando, então, o artigo 21, ele tem o inciso 4 que diz a inclusão da vítima e de sua família natural, ampliada ou substituta, nos atendimentos a que tem direito nos órgãos de assistência social. Então, aqui é encaminhamento, né, para o acompanhamento lá na proteção social especial, né, onde os municípios tiverem só proteção social especial, não tiverem aí o CREAS, nem o que tiver no CREAS, lá na base do CREAS, o acompanhamento ali dentro do órgão de assistência social. Aqui, né, ele deixa ampla a inclusão da vítima e de sua família, seja família natural, seja ampliada ou substituta, tá? Ampliada que entendam que a gente chama comumente de família extensa, tá? E família substituta é adotante, né? Então, quem adotou também pode ser encaminhado lá aos órgãos de assistência social, tá bom? Isso aqui não tem nada demais. E a inclusão da criança ou do adolescente de familiar ou de noticiante ou denunciante em programas de proteção à vítima ou testemunha. Aqui a gente vai ter uma grande, né, discussão, porque para os adolescentes mesmo, né, a gente tem, para criança e adolescente, a gente tem um PPCAM em Minas Gerais, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, né, que a gente tem uma dificuldade muito grande relativo ao funcionamento do PPCAM.
Uma vez que o PPCAM hoje funciona da seguinte forma, ele vem, faz a análise do caso, vai embora, pega, né, chega de fora, pega um caso que eles não conhecem, desconsidera totalmente a urgência que a equipe local está na necessidade de proteção desse menino, pega aquilo ali, faz uma análise fria da situação, né, de quem não conhece, e essa análise nem é feita lá no lugar, né, ele vem cá só para colher informações, vai para o município só para colher informações, vai embora para Belo Horizonte, né? Lá eles vão definir, analisar com base nessas informações. Então, fria e muito tecnicamente, né? E aí, né, desconsidera qualquer situação emergencial. E aí lá eles definem pelo sim ou pelo não, depois de muito tempo, né? Provavelmente aí já não dá tempo de proteger essa criança ou esse adolescente. Né? Tem municípios, vários municípios aí que reclamam que o PPCAM até hoje não respondeu. Já tem aí quase um ano que fez o pedido e não houve uma resposta, nem sim, nem não. Então isso aqui, gente, vai influenciar muito a questão do PPCAM, porque a inclusão de criança, adolescente e de família, de noticiante ou denunciante em programa de proteção à vítima a testemunhas, ela é obrigatória. Então, uma vez definida, né, eles vão ter que cumprir. Como é que vai se dar isso? A gente ainda vai ter que discutir e ver. Certo? Mas tem aí a aplicação dessa medida que tem que ser deferida em até 24 horas. Tá bom? Bom, além disso, né, o artigo 21 ainda continua com o inciso 6, que diz, no caso da impossibilidade do afastamento do lar, do agressor, da prisão, a remessa do caso para o juiz competente a fim de avaliar a necessidade de acolhimento familiar, institucional ou colocação em família substituta. Tá? Esse inciso é o que finaliza, né, tira qualquer dúvida relativo a essa mudança de paradigma, ou seja, ele diz aqui bem claramente que primeiro, né, é o afastamento do lar do agressor ou a prisão. É a primeira coisa. E outra coisa que esse artigo diz bem claro aqui, que o juiz competente ou o juiz que está de plantão, o juiz competente, né, o juiz da vara da infância, só vai precisar ser acionado para se manifestar, tá, obrigatoriamente, se não houver o afastamento do agressor ou a prisão do agressor. Tá? Se houver a prisão do agressor ou o afastamento do agressor, não precisa ir lá para o juiz da vara da infância. Tá? Qualquer juiz, inclusive o juiz plantonista, pode deferir o afastamento ou a prisão do agressor, desde que, né, na prisão, no caso ali que a gente falou, o Ministério Público manifeste positivamente. Tá? Então, qualquer caso, o juiz está de plantão, chegou lá um caso de pedido de afastamento, ele não tem que mandar isso para o juiz competente. Ah, não é minha competência, eu não sou da vara da infância, eu vou mandar para o juiz da infância local. Não, ele vai definir. Ele tem que decidir. E se ele decidir pelo afastamento, ele está completamente legal. Né? Está dentro do uso das suas competências. Totalmente, não pode ser questionado. Agora, se ele por acaso achar que não deve afastar o agressor nem prendê-lo, aí sim ele vai ter que pegar esses autos e remeter para o juiz lá da infância. Certo? Então isso aqui deixa bem claro o paradigma hoje. Né? Isso aqui externaliza bem claramente que hoje a função a primeira coisa é afastamento do agressor do lar, podendo inclusive ser deferido por qualquer juiz. Certo? Só no caso do juiz não deferir esse afastamento, nem a prisão, aí sim vai para o juiz titular. Além disso, no artigo inciso 7 traz a realização da matrícula de criança ou adolescente em instituição de educação mais próximo de seu domicílio ou do local de trabalho de seus responsáveis legais ou sua transferência para a instituição congênere, independentemente da existência de vaga. Então aqui não pode se alegar que não tem vaga, né? É uma medida protetiva, ela precisa ser acompanhada, a falta de vaga não é justificativa. Tá? Isso já é um entendimento antigo nosso. A nossa jurisprudência já tem trabalhado há um bom tempo aí no sentido de que o Estado, né, e o Estado como amplo, não pode inviabilizar o acesso à educação de uma criança ou adolescente simplesmente dizendo que não tem vaga. Não existe falta de vaga, tá? Ele tem que dar um jeito de se organizar. Por fim, então, eles trazem a criminalização, né, em duas situações aqui. Primeiro, com pena de detenção de 6 meses a 3 anos de multa, no caso da omissão de informação à autoridade pública, à prática de violência
de tratamento cruel ou degradante ou de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra criança ou adolescente ou abandono de incapaz. Então, se alguém se omite, isso aqui traz a responsabilização social. Se a sociedade tem ciência disso e se omite e não informa para a autoridade competente, ele pode responder aí por omissão com pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Lembra lá, artigo 227, papel da família, sociedade e Estado. Então, família, sociedade e Estado. Então, a sociedade tem que ter o seu papel. E se ela se omite nisso, ela pode sim responder e deve responder. E também pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa no descumprimento de decisão judicial que determine medida protetiva. Então, se determinou a medida protetiva de afastamento do agressor e ele descumpre essa medida protetiva, já está definido ali a pena de detenção de 6 meses a 2 anos por descumprir essa ordem. Então não precisa mais voltar para o juiz dar um mandado de prisão. Não, ele já sai de lá informado, intimado de que o descumprimento vai gerar para ele uma prisão de 6 meses a 2 anos e mais uma multa. Então ele sai de lá direto para a prisão. Certo, gente? Bom, com isso então a gente encerra a nossa aula, a nossa temática aqui sobre a lei Henri Borel. Lembrando que essa lei já foi objeto, né, de um seminário muito bacana que a gente realizou nas regionais, tá? Encerramos, então, essa temática das alterações à lei do ECA mais pertinentes, as maiores que a gente teve, e também encerramos o nosso curso 1 do nosso 3º módulo. Então, a gente encerra aqui toda essa parte de legislação que a gente trouxe, dessa construção da lei lá, desde que a gente trata do histórico do ECA, como que foi confrontado, e toda a sua criação, até suas alterações, e a gente inicia, então, um novo momento, que é falando de parcerias, tá? Para aí a gente entrar no nosso 4º módulo, falando de marco regulatório e de orçamento. Certo? Gente, aguardo vocês, então, na nossa próxima aula, começando um novo curso.